Se você ainda não acredita em karma, tenho certeza que depois dessa história você mudará de ideia. É a história de um homem de coração imenso e, como um gesto de generosidade incondicional, acabou retribuído da melhor maneira possível. Mas antes de começar, não se esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificação para mais vídeos incríveis. Igor e sua filha Sônia não navegam em ouro, mas sua pequena família é feliz e cheia de amor. Quando a pequena Sônia tinha apenas 4 anos, sua mãe, Vera, morreu após 3 meses de agonia e falhas do tratamento no hospital, deixando um grande vazio no coração de seu marido e sua filha. Foi nesse período trágico e já bastante devastador que, entre as despesas e o tratamento médico, e o fato de Vera ser obrigada a deixar o emprego, a família passou a ter problemas econômicos. E com o tempo, a situação foi piorando, chegando ao ponto de Igor pular 3 refeições para permitir que a pequena Sônia, agora com 8 anos, comesse alguma coisa. Igor sempre colocava a filha em primeiro lugar e, infelizmente, isso não era compatível com o seu trabalho. Ele ganhava um salário mínimo e não podia pagar uma babá para cuidar de Sônia. Então, se ela ficasse doente ou precisasse de alguma coisa, o pai não hesitava um único momento para tirar o dia de folga. Mesmo que isso significasse ter ainda menos dinheiro no contra-cheque no final do mês. Um dia, Igor estava voltando do trabalho para casa quando foi parado por uma criança na rua. Ele estava sujo e sozinho, pedindo esmola na calçada. Igor olhou para ele com ternura e, com a mão, começou a remexer o bolso do paletó. Ele gostava tanto de ajudar, mas só tinha $30. Igor pensou em dar ao menino uma nota de 10 e ficar com os outros 20 só para ele e Sônia, mas então viu-se enroscar frio no seu cobertor gasto. Em apenas 4 dias ele teria seu salário e ele tinha comida suficiente em casa para Sônia sobreviver até então. Então ele se ajoelhou na frente da criança e, com um grande sorriso no rosto, deu tudo o que tinha. Assim que ele entrou em casa, Sônia jogou os braços em volta do seu pescoço e Igor não teve mais dúvidas. Ele tinha feito a coisa certa por aquela criança. Ele preparava o jantar para a filha e a observava comer enquanto falava do seu dia, sabendo que nos próximos dias ele comeria apenas um pedaço de pão de vez em quando para permitir que Sônia tivesse algo no prato. Era uma situação difícil, mas ele não ligava. O sorriso da filha valeu alguns dias de contenção. E aquele menino merecia comer tanto quanto sua filha. Naquela noite ele foi para a cama com fome, mas feliz, sem saber que o gesto que tinha feito para aquela criança na rua mudaria suas vidas. Com o passar dos anos, Sônia era uma menina de 16 anos e adorava passar as tardes na bicicleta que seu pai lhe dera, para que pudesse ir para a escola sozinha e ter mais independência como pessoa. Um dia, ela sofreu um acidente grave, bem naquela bicicleta, e ela e Igor receberam uma notícia devastadora. Sônia estava em péssimo estado. Tinha microfraturas em vários ossos, inclusive na coluna vertebral. Era possível que ela nunca mais voltasse a andar. Diante do diagnóstico, Igor segurou a cabeça com as mãos e desatou a chorar. Ele nunca imaginou que uma queda de bicicleta pudesse causar tantos danos. Sônia passou 2 anos entre hospitais e consultas médicas, com Igor sempre ao seu lado. Mas após a última operação, o cirurgião colocou a mão no ombro de Igor e, com os olhos baixos, lhe disse que tinham feito tudo possível, mas não era suficiente. Eles não conseguiram fazer nada a respeito e agora eles tinham que voltar para casa com uma notícia. Sônia nunca mais voltaria a andar. Em casa, Sônia caiu em profunda depressão. Ela tinha apenas 18 anos e toda a sua vida pela frente, mas teria que ficar em uma cadeira de rodas. Todos os esforços e sacrifícios que seu pai havia feito nos últimos 2 anos para permitir que ela se curasse foram em vão. Enquanto sua filha passava os dias trancada no quarto,
Igor continuou procurando uma maneira de salvar as suas pernas. Os médicos haviam lhe falado sobre uma clínica especializada fora do país, onde os cirurgiões podiam ter experiências e recursos para ajudar Sônia. Mas os custos eram insustentáveis para a família que não tinha dinheiro nem para pagar a passagem de avião, quanto mais a clínica. Desconsolado, Igor colocou essa ideia de lado e se concentrou a ajudar sua filha para voltar aos trilhos. Com o amor e o apoio do pai, Sônia superou obstáculos, conseguiu se formar em uma universidade pública e começou a procurar emprego. Igor tinha muito orgulho dela. Tinham acabado de comemorar seu 28º aniversário e, mesmo que de uma forma um pouco diferente do que imaginavam, Sônia estava vivendo sua vida e até sorrindo de novo. E enquanto Sônia assoprava as 28 velhinhas do seu bolo, o jovem e talentoso Alexander voltou para sua cidade natal para abrir um novo restaurante na famosa rede de restaurantes que fundara. Assim que ele desceu do trem, Alexander respirou fundo, aquela cidade onde havia sofrido tanto quando criança. Ele havia adiado seu retorno por muito tempo. Era a hora de voltar para casa e visitar um velho amigo. A infância de Alexander foi difícil. A criança foi forçada a mendigar na rua porque sua família não tinha dinheiro. 20 anos depois, voltava a percorrer aquelas ruas com seu elegante terno, em busca do homem que, com um gesto de imensa generosidade, mudara sua vida: Igor. Alexander procurou Igor por dias. Então, finalmente o viu na fila do caixa de uma mercearia e o reconheceu imediatamente. Ele o seguiu até em casa, esperou alguns minutos depois que Igor entrou, e então respirou fundo e tocou a campainha. Quando a porta se abriu, Alexander se viu diante de um homem de rosto cansado e triste. Um homem que não fazia ideia de que a conversa com aquele estranho que bateu na sua porta mudaria sua vida e a vida da sua filha para sempre. Talvez você não se lembre de mim, mas eu nunca te esqueci. Começou Alexander. E agora que finalmente tenho a chance, eu quero te agradecer por você ter me dado tudo o que você tinha naquele dia. Igor não conseguiu conter as lágrimas de alegria. Finalmente ele podia dar a Sônia a oportunidade de se submeter a uma cirurgia e ser tratada pelos melhores da área. Mas o que aconteceu a seguir foi muito além dos desejos mais ambiciosos de Igor e sua filha. O próprio Alexander, quem acompanhou Sônia à Alemanha para a operação. Ele cuidou de todas as despesas médicas e da viagem, e quando os dois bateram na porta de Igor novamente, o coração do homem explodiu de alegria. Alexander e Sônia estavam diante deles, em pé, de mãos dadas, pedindo sua bênção para casar-se. Pois é, foi amor à primeira vista entre os dois quando se conheceram na casa de Igor, e a ida para a Alemanha fortaleceu ainda mais esse sentimento. No final, o gesto de generosidade incondicional de Igor foi recompensado da melhor maneira possível. E é isso por hoje. Obrigado por assistir este vídeo. Até a próxima história. Tchau!